Boa noite a todos os presentes, a todos os espectadores aqui que nos acompanham ao vivo na plataforma Zoom e também bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir esse evento futuramente na TV Economista. Hoje a gente apresenta nas nossas lives de comissões e fóruns temáticos do Corecon São Paulo a nossa penúltima live, que hoje vai trazer a comissão do Congresso Paulista de Economia, evento que o Corecon vai realizar esse ano, e também do Fórum Economia em Debate. Então, a primeira comissão do Congresso será uma exposição do nosso conselheiro federal e ex-presidente e atual presidente do Sindecom, Valdir Pereira Gomes, e também do presidente Pedro Afonso Gomes. E, na sequência, o Fórum Economia em Debate, que é coordenado pelo conselheiro regional Haroldo Silva. Então, eu desejo um excelente evento a todos e passo, nesse momento, a palavra para o Valdir Pereira Gomes. Por favor, Valdir. Obrigado, Júlio. Boa noite a todos. Eu sou que nem o Marcel, o meu todos envolve, né, todos os gêneros, né, todos os gêneros. E, é claro, principalmente as mulheres, que aí as nossas entidades têm dado um destaque muito grande, né, naquilo que eu tenho chamado de uma revolução há algum tempo, uma revolução feminina, né, uma verdadeira revolução. Mas, no que diz respeito ao que nós vamos chamar de segundo Congresso Paulista de Economia, né, uma vez que o primeiro, nesse formato, com esse espírito, nós realizamos em 2008, né? 2008, alguns ainda não estavam no sistema, talvez não tenham acompanhado, né? Mas foi um evento que marcou, né? Eu diria aquele momento, né? Principalmente aquela plenária que nós tínhamos, e, no fundo, coordenado também pelo professor Carlos Alberto Safatli, eu na presidência, o Pedro Afonso também no plenário, né? E, enfim, Gilson, Garófalo, mas sempre foi um sonho nosso repetir o Congresso, já que o nosso regional ele é uma referência para todo o sistema. Ele é uma referência para todo o sistema, entende? E já em 2008 foi muito bom, porque teve a colaboração de todos os conselheiros, né? Todos os conselheiros, delegados regionais também que participaram. Então, a gestão do Pedro Afonso, né, já desde o ano passado falava em repetir o Congresso Paulista. Vamos repetir o Congresso Paulista e agora né, estamos organizando esse segundo congresso, né, que estamos chamando de segundo congresso. Eu não preciso dizer da importância em que se reveste esse nosso evento, né? A oportunidade, né, de mostrar, eu diria, a pujança de São Paulo, a pujança de São Paulo. E nesse nosso evento, com uma vantagem muito grande para todos os economistas, a vantagem para todos os economistas é que nós vamos também vamos usar a experiência que São Paulo demonstrou, né, e fez no 24º Congresso Brasileiro, em termos de tecnologia, né? Então, nós temos ainda incorporar, né, vamos incorporar toda a tecnologia, né? Por isso nós vamos transmitir para todo o Brasil, né? E já que, né, outros regionais, etc., e mesmo em se tratando de economistas, né, não só em São Paulo, né, que estão nas nossas regiões mais distantes, mas também em todo o Brasil,
né? Todo o Brasil. E nós temos a oportunidade de incluir estudantes, né? Já que no Congresso Brasileiro, 1/3 das inscrições foram de estudantes. E nós estamos esperando aqui para São Paulo a participação maciça, eu digo, dos estudantes de todas as nossas instituições de ensino, né? De todas, que, né, é um objetivo nosso, né? De renovar, entende? A nossa categoria. A ideia é dessa renovação tão necessária e que nós já estamos discutindo há algum tempo, né? De trazer os estudantes para se registrar nos conselhos, para que eles possam ver o trabalho que é realizado pelos conselhos, e aqui, no caso especial, o Conselho de São Paulo, né? Então, isso vai ser extremamente importante. E também a adesão daqueles economistas que ainda não possuem registro, né? Não tem registro. Então, eu acho que o formato, acho que será um pouco espelhado, eu diria, espelhado, tanto no primeiro Congresso Paulista como no 24º Congresso Brasileiro, e que vocês tiveram a oportunidade todos de participarem, né? A maioria de vocês participaram, dando palestras, mediando, né? E não será diferente, já eu e o Pedro já conversamos, né? Até porque, por enquanto, o Pedro está na coordenação desse congresso e eu estou lá como parte, né, assessorando aí nesse evento. Nós já discutimos um pouco a data do evento, né? Nós queremos fazer o evento em setembro, nos dias 8 e 9 de setembro. Aqui cabe uma explicação, né? Que tudo isso que nós devemos colocar, tanto eu como o próprio Pedro, será objeto, né, da plenária, né? Tudo isso vai passar pela plenária, entende? Principalmente essa questão das datas. Nós já definimos 8 e 9 por conta, né, talvez a data mais oportuna. Nós temos eventos nacionais, temos SINCE, vamos ter eleições, né? Já em outubro, etc. Então, setembro, 8 e 9, seria a data mais oportuna, né, que nós encontramos para apresentar aí na próxima reunião plenária do Corecon. A ideia, não há um tema ainda específico, esse tema também, né, deve ser objeto aí de uma discussão, de propostas de tema, mas, de uma maneira geral, nós queremos mostrar a importância da economia regional, né, claro, paulista, na composição, né, do PIB, né, não só regional, que eu acho que é uma oportunidade que os delegados regionais têm de mostrar, né, os projetos das suas regiões, entende? Ou até do processo de desenvolvimento por qual estão passando, ou até dificuldades, mas... e também a questão setorial, né? Devemos contemplar todos os setores, né? Primário, secundário, terciário, entende? Quer dizer, contemplar, né? E isso mostra manter esse pluralismo também, até do ponto de vista ideológico, né, dentro desse nosso próximo congresso, né? É óbvio que vamos usar um pouco toda aquela estrutura do ponto de vista tecnológico de assessores que nós também tivemos, né? De assessores, como eu disse, por causa da própria tecnologia, né? Da própria tecnologia, porque ele será... A proposta é totalmente virtual, né? Que ele seja totalmente virtual, né? Por razões também que vocês observaram,
no brasileiro, e para dar, eu acho que é uma forma em que a participação, para termos uma maior participação, né? Eu diria que, em média, em eventos, nós fizemos um Congresso Brasileiro em 2009, eu tenho participado de outros congressos, às vezes congressos regionais, e a participação, ela, sei lá, gira em torno de 500 pessoas, 300, né? Nós tivemos 1.500 em 2009, é claro, rotativo, etc., pessoas que... Mas a expectativa, e com certeza teremos uma participação muito maior com esse virtual, entende? Né? Com esse virtual, e teremos também de forma simultânea. A ideia é ter palestras simultâneas, entende? Porque tudo será gravado, né? Da mesma forma, a experiência que deu certo, gravado, as pessoas podem assistir a qualquer momento o indivíduo entra e assiste, entende? Ele vai ver, fica aí à disposição, mesmo depois do evento, mesmo após o evento, está aí à disposição, né? Então, eu entendo que um pouco isso é o que nós estamos já discutindo, né, para esse segundo congresso. Eu não precisaria nem aqui destacar a importância da participação de todos, né? Todos, na mesma forma que vocês todos participaram, entende? Né? Indicando, inclusive, palestrantes, indicaram palestrantes, composição de mesa, entende? Vamos fazer uma mesa, as várias comissões que nós temos, né? Podem propor. Hoje eu tive uma reunião ainda na parte da tarde com a Comissão de Equidade Racial, com Gil Marcos e Elia Lopes de Almeida, né? Então, vamos fazer talvez uma mesa para discutir essa questão, né, sei lá, racial, entende? É óbvio que também as mulheres, com Nancy, Fernanda e Salete, e todas vocês que estão aí, né, vão ter o espaço, né? Vão ter esse espaço, e que vai, é claro, engrandecer muito esse nosso evento. Também temos a ideia, e com Pedro, uma que já foi colocada com a Comissão de Comunicação, e, claro, vamos passar aí para o Júlio, para a Comissão de Educação, né? Então, ainda temos aí a de Educação, o professor Júlio, e porque nós queremos também uma ou duas mesas, né? Conversamos eu e o Pedro, uma ou duas mesas de uma participação de professores e educadores internacionais a respeito do currículo de economia, né? Eu acho que muito oportuno essa discussão, tem sido propostas que vêm, né? Tem aparecido, surgido, está na hora de dar uma rediscutida nesse currículo, a colaboração do Conselho, né, para as instituições também, né? E sabemos que o MEC já está com uma nova proposta em termos curricular, uma nova proposta, né? Eles estão aglutinando por áreas, as várias disciplinas com um nome só, e etc. Isso, o conselheiro Wellington, já numa última reunião nossa, que ele é também ele faz análise dos projetos, né, de novas instituições e reconhecimento, autorização, né? Ele, Gilson e o próprio Safatli, né? Então, eu acho que é muito oportuno para nós discutirmos, entende? Esse novo currículo agora, e trazer as experiências internacionais. Em 2008 nós fizemos isso, né? Claro, fizemos num evento, né, que antecedeu, depois, paralelo, uma coisa um pouco à parte do Congresso, mas agora não, agora nós queremos discutir dentro do Congresso.
entende? E, é claro, num evento como o nosso, virtual, isso é, né, perfeitamente possível. Nós estamos aí analisando um pouco aquela discussão do projeto de Bolonha, que hoje vigora na Europa, né? Na Europa é um currículo em todos os países, o aluno pode fazer lá as disciplinas que ele queira em qualquer um dos lugares, né? Isso dá uma dinâmica. Eu tenho dito que a Europa tem colocado no mercado mestres, é claro, e tem os licenciados. Há 3 anos forma licenciados e 5 anos saem mestres. Não sei, quem sabe a gente possa voltar, aproveitando essas experiências, né? Quem sabe junto aí com a própria Ange, né? Que certamente nós iremos convidar para essa discussão, e a discussão de instrumentalizar também os próprios egressos dos cursos de economia, né? Vocês sabem a demanda que nós temos para a perícia, para recuperação de empresas, né? Quem sabe volta essa questão mercado de capitais, teve uma época aí que se discutia muito. Enfim, eu estou muito convicto, né? E eu falo também como membro do Conselho Federal, dessa expectativa com relação a São Paulo, né? O sistema sempre espera de São Paulo. Como foi, São Paulo organizou o 24º Congresso. O nosso Congresso Paulista não vai ficar devendo nada, entende? Não vai ficar devendo nada, entende? E, então, eu só quero fazer essas considerações. Nós ainda, eu e o Pedro, e talvez mais alguns que forem compor a nossa comissão, nós já vamos começar a trabalhar em termos, né, dessa formatação, dessas diretrizes, entende? E, olha, eu posso dizer a vocês, pela composição do nosso plenário, pelos economistas que estão aqui radicados em São Paulo, que vai ser um sucesso, né? Vai marcar aí esse ano nosso de 2022, entende? Não vai ser menos, não será menos. Vocês podem ter certeza disso, né? Que os olhos vão estar todos voltados, de todo o sistema, vai estar voltado para esse nosso evento, né? Mas era isso. Talvez tenha me falado um pouco demais, mas vamos deixar aí para o Pedro um espaço para o Pedro, mais uns 10 minutos ou 5, para o Pedro fazer as considerações. Mas o Pedro aí que é o nosso timoneiro, né? Pedro é o nosso timoneiro, vai fazer as suas considerações. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela exposição, conselheiro Valdir. Estamos na expectativa por esse evento, que ele tenha o mesmo sucesso ou mais do que o Congresso Brasileiro de Economia do ano passado, do que o primeiro Congresso Paulista de Economia lá no ano de 2008, e tenho certeza que a gente vai alcançar isso. Presidente Pedro, a palavra está com o senhor. Obrigado, Júlio. Valdir, muito bem, boa apresentação, excelente apresentação daquilo que a gente já tem de sugestão para os conselheiros na plenária decidirem ou não, mudarem ou não, será livre. Eu queria falar, antes de falar do tema mesmo, é preciso que a gente ressalte uma coisa. O Congresso Paulista de Economia, ele é promessa, inclusive de campanha dos conselheiros. Então, eu acho que a gente tem que começar a fazer isso, que infelizmente não ocorreu sempre. Não é que a gente vai começar, a gente já está fazendo há uns 2 anos isso. Nós temos que, os candidatos têm que propor fazer as sugestões do que vão fazer, dizer o que vão fazer e fazerem. Porque senão fica algo perdido. Você faz a promessa e não cumpre. Simplesmente assim. Então, o Congresso Paulista de Economia é uma promessa que foi feita por conselheiros que receberam a confiança
dos economistas para dirigirem o CONVECOM. Então, nós vamos cumprir. Esse é um primeiro ponto, que eu acho que é importante da gente salientar isso. O segundo, o Valdir já falou, nós somos 1/3 do PIB, 30% pelo menos do PIB nacional de São Paulo. De São Paulo depende muita coisa. Perdeu-se um pouco nesses últimos anos, é verdade, mas São Paulo vamos dizer que é a locomotiva, como se dizia, a locomotiva do Brasil, e tem importância e relevância fundamental. Aqui estão as principais instituições financeiras, fomentadoras de investimento, e nós temos muitas outras coisas. Além da gente não poder esquecer que o mês de setembro vai estar no meio da campanha eleitoral. A gente não sabe qual será o nível desta campanha, mas nós queremos influenciar. E a nossa participação de Corecon São Paulo, tenho a certeza, será de qualidade. Se por acaso o nível da campanha eleitoral das eleições gerais não for alto, por um nível baixo, como alguns estão dizendo que será, não será isso que o Corecon vai fazer. O Corecon São Paulo vai puxar a qualidade e vai apresentar para os candidatos que já estarão no meio da campanha e para os eleitos, assim que ocorrer a eleição, quais são as propostas que os economistas de São Paulo farão no nível de Congresso Paulista de Economia. Depois, o que eu quero destacar é que esse congresso ele está totalmente dentro das finalidades do Conselho Regional de Economia. Quais são as 3 finalidades básicas do Conselho? Quais são as atribuições legais do Conselho? A primeiro é o registro dos economistas, o registro dos bacharéis em economia que querem ser economistas. Então, nós mantemos isso para que a sociedade conheça quem são os profissionais qualificados para o trabalho de economista. Então, isso é muito importante que a sociedade tenha a referência no Corecon São Paulo, no caso evidente do Estado de São Paulo, sobre isso. Uma segunda finalidade é a fiscalização. Primeiro, para inibir que pessoas de outras profissões venham a entrar no mercado dos economistas irregularmente e ilegalmente. E segundo, para eventualmente punir os próprios economistas que estiverem saindo das normas padrões de qualidade. Porque se você não fizer isso, você acaba prejudicando o conceito que a sociedade tem da categoria. Então, é preciso que haja qualidade no trabalho. Essa qualidade é alcançada não só pela fiscalização, que aí é o terceiro item, a qualidade, a atribuição do Conselho, a qualidade é observada pelos cursos, que muitos deles são dados pelo Sindicato dos Economistas, e também por eventos que poderão fornecer subsídios muito grandes. É só quem quiser acessar o aplicativo Economistas e verificar as 80 palestras, mais de 80 palestras que foram dadas no Congresso Brasileiro de Economia. Pense bem, quando é que um economista, um estudante de economia, um professor, vai encontrar todo aquele conteúdo, com toda aquela qualidade que ele encontra no material produzido pelo Congresso Brasileiro de Economia? E agora nós vamos fazer a mesma coisa com o Congresso Paulista. Então, na medida em que nós estamos fazendo o evento, nós estamos provocando uma situação junto à sociedade, favorecendo a sociedade com reflexões novas, juntando. Nós estamos influindo, de alguma forma, na via política, nas políticas públicas, e nós estamos favorecendo o economista, o estudante, o professor, que vai ter subsídios suficientes para o seu trabalho, melhores subsídios para o seu trabalho, não vai precisar ficar procurando em vários lugares. Encontra tudo no Congresso Paulista de Economia, né? Isso também é um motivo da gente unir vamos dizer assim, os segmentos que formam a nossa profissão, aqueles que estão, de certa forma, ligados ao Corecon, né? Primeiro, os próprios economistas, que são profissionais registrados. Na nossa convivência, a gente sabe que tem muitos desalentados, muitos entendendo que não tem colocação no mercado. A gente toda vez está falando que tem colocação, que tem caminhos, que são caminhos diferentes do que eram antes, do que existiam antes, mas que são caminhos positivos para que a pessoa desenvolva a sua carreira firmemente. Nada é fácil, mas evidentemente que o caminho existe e muitos nem sabem disso.
Quando a gente cita, por exemplo, o caso que o Valdir falou, de reestruturação de empresas, muitos economistas nem imaginam que podem contribuir firmemente para a reestruturação de empresas. Mas, de repente, estão lá envolvidos com isso. Não é, Fernanda? Fernanda, a conselheira Fernanda Della Rosa, é uma experiência dessa. Ela nem imaginava entrar para ajudar a recuperar uma empresa. É verdade. E o fator econômico é fundamental, a gente tem a formação. nevrálgico. A gente tem a formação, a gente tem a experiência, então a gente vai ganhando esses campos. Depois, nós temos os estudantes e os professores, que são aquilo que a gente chama de ambiente acadêmico. Só para vocês terem uma ideia, no início de 2022, no início deste ano, pedi para levantar o número de estudantes registrados no Corecon, nós tínhamos 32 estudantes registrados, sendo que a maior parte a gente nem sabe se ainda está na Faculdade de Economia, porque não houve atualização. Só que nós temos 6.500 estudantes de economia no estado de São Paulo. E aí eu estou considerando os cursos presenciais, que são 43, e os cursos em AD, à distância, que são 14, 57 no total. Pouco importa se ele é do EAD, se ele mora em São Paulo, se o polo dele é em São Paulo, ele pertence à jurisdição do Corecon São Paulo, né? Essas pessoas estão fora. Nem sempre pensam nos estágios, por exemplo. Nós estamos fazendo carteirinha gratuita para o estudante, né? A gente faz a carteirinha, não cobra nada, mas para ele começar a entrar no ambiente. Porque uma hora, nós aqui que estamos aqui, vamos parar de trabalhar. E o Brasil precisa de economistas. Então, nós precisamos formar a geração seguinte. Nós não podemos esquecer. E também não podemos esquecer dos professores de economia, que normalmente não são registrados no Corecon, porque não é obrigatório esse registro. E essas pessoas todas estão integradas no Congresso Paulista, seja através da participação de ouvir, né, de ouvir, participar ouvindo, como também depois professores. O próprio Valdir fez essa experiência lá na turma dele, de pegar as palestras e pedir para os alunos fazerem resumos das palestras para valer como pontos adicionais das matérias. Porque esse conteúdo que eles vão ver dentro do Congresso, eles não vão ver dentro da universidade. E nós estamos oferecendo aos alunos uma outra perspectiva que também é de mercado. Isso tudo está dentro de uma sequência de coisas que vai ser feita, né? De integração dessas pessoas. Nós estamos motivando os novos, os estudantes de segundo grau, através do prêmio do certame Quero Ser Economista, a entrar no mundo econômico, mandando e-mail para 20.000 escolas estaduais, municipais e particulares. Está sendo feita essa semana, essa remessa. Semana não, a próxima, porque houve uma mudança no edital, a gente precisa esperar a mudança no edital, lá do Copecon. E nós estamos desenvolvendo outros campos de atuação. Hoje nós temos uma comissão dentro do Corecon, e que certamente vai ter espaço no Congresso Paulista de Economia, que é a comissão de superação da desigualdade social. Eu acredito que, se eu fizer uma enquete aqui entre os que estão aqui, eu acho que a maioria vai dizer que na minha opinião, o principal problema, mas pode não ser exatamente o principal, mas a desigualdade social é uma das situações mais graves que nós temos e que precisamos superar, porque senão o Brasil não cresce. O Brasil sem consumo não cresce, com concentração de renda não cresce, não há perspectiva para empresário, não há perspectiva de uma série de coisas. Então, nós temos a obrigação de desenvolver isso. Certamente, no Congresso Paulista vai caber a grande pergunta: quais são as alternativas para superar ou reduzir o distanciamento entre as classes sociais em termos de distribuição de renda e riqueza? Certamente vai acontecer isso. Então, o que eu quero dizer, institucionalmente, que qualquer investimento que o Corecon faça tem que obedecer à lei. Tudo vai ser feito da forma possível, legal, com licitações, tudo direitinho. Nós vamos atrás também de patrocínios, a gente já está até conversando sobre alguns patrocínios, né, para reduzir os custos, mas isso faz parte da missão do Corecon, fazer, inclusive, um congresso. Não é um congresso acadêmico, pode até ter uma parte acadêmica, mas é um congresso profissional, ou seja, daqueles que estão voltados para o mercado de trabalho.
Então, eu queria só falar sobre isso para completar aquilo que o Valdir falou em termos de conteúdo, pensando um pouquinho na questão institucional, que é por que o Corecon São Paulo está fazendo um Congresso Paulista de Economia. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao Júlio. Agradeço o presidente Pedro Afonso, excelente exposição também. Acho que temos agora um panorama bastante satisfatório do Congresso Paulista de Economia, que a gente pretende realizar esse ano. Eu vou passar a palavra, então, ao conselheiro Haroldo Silva, do Fórum Economia em Debate, para que, ao final, a gente responda aos questionamentos e aos comentários dos ouvintes e dos espectadores de uma única vez, tudo bem? Então, conselheiro Haroldo Silva, Fórum Economia em Debate, a palavra é do senhor. Bom, antes de mais nada, boa noite a todos os colegas aqui de Conselho Regional, aqueles que vão estar nos assistindo depois, quando estiver na plataforma. É uma honra estar aqui. O presidente Pedro me deu a missão de conduzir o Fórum Economia em Debates e eu aceitei porque tinha um apoio aqui do Marcel, da Fernanda, que estão aqui ao vivo com a gente também, o Carlinhos e outros colegas que também vão trabalhar no tema comigo. Eu, diferentemente desses grandes mestres aí que falaram sem nenhum tipo de auxílio, com tanta desenvoltura, eu fiz uma liçãozinha de casa, preparei alguns slides, vou ser bastante breve aqui, porque a gente se delongou no tempo, Júlio, e eu vou tentar, então, mostrar isso aqui para a gente. Espero ter sucesso nessa missão aqui. Bom, falando aqui sobre os colegas desse fórum, né, que coordenam essa missão que nos foi dada, eu estou agora na coordenação, o professor Marcel Solimeu, Fernanda Della Rosa, Rodrigo Mariano e o Carlinhos. Eu vou tentar ser bastante breve, mas eu vou trazer aqui um slide que eu acho que mostra bem a nossa missão aqui. A frase aqui é do economista que a gente conhece, que já foi fruto, inclusive, um dos livros dele foi aqui editado, né, e foi publicado pelo nosso Conselho Regional de Economia, o Raju Chang, e eu usei essa frase, inclusive, ontem, na fala da nossa conselheira Nancy, junto com a Cristina. E eu acho que essa aqui talvez seja uma das principais missões nossas, enquanto economistas aqui, e falando com a sociedade. A gente está aqui tentando levar a cidadania econômica ativa para as pessoas, de forma que elas não sejam vítimas de algo que dizem que é daquela forma que tem que acontecer, porque tem que acontecer, por mais desagradáveis e injustas que essas coisas sejam, porque existe sim formas diferentes de realizar determinadas tarefas. Existe alternativa e vários países do mundo mostram sucesso em tratar de questões econômicas e a sua população consegue, né, ter vantagens sobre a nossa, especialmente no modo de vida. O presidente Pedro acabou de falar agora da questão da desigualdade social, que sem dúvida nenhuma é uma das chagas que o Brasil carrega. A missão nossa, né, do Fórum Economia em Debate é planejar, executar e por meio de ações próprias ou com outras comissões do próprio Conselho Regional, levar inúmeras iniciativas que possam, no limite, ajudar na criação de emprego, renda e riqueza para o país, que é um dos papéis fundamentais para o economista. Então, é nisso que a gente vai se pautar na realização de todos os nossos trabalhos. Como exemplo, né, dessas missões, eu sublinhei ali a questão da indústria. Nós vamos ter, depois isso vai ser devidamente noticiado para vocês, nós vamos ter, por exemplo, no dia 19/4, uma colega economista do Rio de Janeiro, do BNDES, falando para a gente sobre indústria, inovação e possibilidades para o desenvolvimento brasileiro, a economista Ana Cristina, só para mostrar que essa comissão já tem planos para o curtíssimo prazo, e até antes disso, né, está numa ordem inversa no processo de apresentação, mas a gente também vai ter uma palestra do professor Nelson Fontes Schiffert Filho. Esse é uma palestra especial, no meu ponto de vista, assim como a da Ana Cristina também, mas só que aqui o detalhe foi nos colocado, numa das reuniões de conselho, uma missão importante, que é debater o tema da privatização da Eletrobras. Debater isso de uma forma sem viés ideológico, de maneira prática, e quais são as oportunidades e riscos que esse negócio envolve para o Brasil diante de uma mudança global de matriz energética. Então, essa aqui é a nossa colaboração,
e eu vou pedir a todos os colegas que nos ajudem a divulgar para debater esse tema e levar ao conhecimento da sociedade um posicionamento para que cada um tome tenha de fato a construção das suas ideias. E, então, a nossa missão dessa comissão aqui é apoiar debates de outros eventos virtuais da presidência, como é o caso, por exemplo, dessa questão da Eletrobras. Inclusive, a nossa ideia, presidente Pedro e Valdir, depois o presidente Pedro vai poder fazer a explanação apropriada, é que esse debate em torno da Eletrobras possa ser amplo e conjunto com o COFECOM, mas isso aí ele vai tratar do assunto depois. Nossa missão também é manter relacionamento com instituições e com economistas de diferentes tendências, de diferentes correntes do pensamento econômico. Eu acho que uma das coisas, né, que são muito boas do Brasil, um ativo gigantesco, é a nossa miscigenação. Mas não só a miscigenação da população, mas a grande capacidade de receber, interpretar e ter diferentes correntes e ter uma convivência harmônica. A gente perdeu um pouco dessa questão de harmonia nos últimos tempos, houve uma polarização muito grande, mas eu acho que está na hora de recuperar isso e cada um poder dialogar. Então, a nossa missão também é promover debates virtuais ou não virtuais também, né, presenciais, dada a possibilidade de retomar alguma coisa presencialmente. Isso é importante, e também uma visão sobre a economia brasileira e internacional. Por exemplo, a população vê que aumenta o preço do gás de cozinha, dos alimentos, mas, poxa, dizem que é por conta da guerra, mas como assim por conta da guerra? O Brasil não está em guerra, então acho que é uma das nossas missões também poder fazer essa interpretação. A conselheira Fernanda vai falar daqui a pouquinho também de como a gente pode fazer isso. Então, a visão internacional também é importante. E outra, formular propostas que indiquem caminhos para o reaquecimento da economia brasileira. Bom, existe um índice de miserabilidade, né, que é feito, que é a soma da inflação, da taxa de inflação, mais a taxa de desemprego, e esse índice mostra que a gente está num momento de muito sofrimento para a população brasileira. Então, como a gente pode fazer para voltar a aquecer a economia e voltar a controlar a inflação de forma que a população tenha um nível e uma qualidade de vida melhor e tenhamos mais esperança? Eu não sei vocês, mas o que eu ouço aqui em casa dos meus filhos, aliás, tem um que está morando na Austrália já faz 3 anos, a outra veio da Irlanda, está aqui no Brasil, mas fala, poxa, pai, as coisas do jeito que estão, talvez seja melhor pensar em ficar lá fora. Então, a gente está exportando talentos, né? Eu tenho certeza que isso acontece, né, no país de uma forma geral, porque a gente não está criando uma esperança para essa juventude aqui, isso é terrível. E eu diria assim, usando aqui, o professor Valdir falou que quando fala boa noite a todos, diz boa noite para todas as correntes, né? Então, eu acho que é bem por aí. A gente tem que inserir a todas, a todos e a todes, usando aí uma questão da modernidade, a gente tem que ser inclusivo de uma forma geral. A disponibilização deste material que a gente vai produzir, o Júlio está coordenando essas questões aqui no Corecon com maestria, viu, presidente Pedro? Eu devo sublinhar isso aqui, foi uma grande aquisição aí para nos ajudar nessas missões, e eu creio que com esses debates a gente vai poder, inclusive, provocar a imprensa ex ante ou ex post, independentemente sobre a importância dos assuntos que vamos tratar. Além de tudo, junto com a presidência também, a gente tem que promover diferentes ações e sempre buscar um espaço no qual existem espaços vazios, né? Temas que são relevantes, mas que não teve nenhum tipo de luz lançada sobre aquele tema ainda. Então, cabe a nós, se isso tem impacto, as ciências sociais, né, o Pierre Bourdieu fala que a sociologia é uma ciência de combate, né? Eu diria que a economia também tem um posicionamento político e a gente tentar combater sempre o bom combate de melhorar a situação de vida da população brasileira. Aí eu queria aqui passar para a conselheira Fernanda. Conselheira, se você puder mencionar aqui, eu sublinhei alguns aspectos, a conselheira foi muito feliz aqui em elencar um rol de assuntos que podem vir a
abrandar a situação que as próprias pessoas têm, a falta de conhecimento sobre alguns temas importantes. Conselheira Fernanda, você gostaria de fazer uso da palavra aqui? Eu vou colocar esse slide e o outro slide que você produziu. Pode ser? Claro, claro, por favor. Bom, boa noite a todos. Quero dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês e também fazer parte dessa nossa comissão, né, do Fórum Economia em Debate, até porque existe uma equipe aí muito empenhada nisso, nós já trabalhamos juntos, né, na elaboração de outros fóruns, palestras, debates, e é muito bom a gente poder trazer informações até mesmo da nossa história, né, das nossas experiências profissionais vividas, e isso nos traz muitos temas. Esses que eu coloquei aqui, por exemplo, porque também eu, na FEComércio, trabalhei na parte de economia e eu fazia muita geração de conteúdo, e diversos tipos de conteúdo, não só do comércio, porque é muito importante entender da economia. Então, eu contribuí com alguns, né? Eu realmente tenho muitos lá, que a gente escrevia artigos para revistas, artigos para jornais, material para divulgação do presidente, uma palestra, enfim. Então, eu estava sempre diversificando esses assuntos. E isso é muito, para mim, eu gosto muito de explorar, né, várias questões que envolvem a economia e os aspectos que podem impactar todos, né? E falando de economia, assim, uma coisa que eu destaquei na comissão é que eu acho muito importante a gente pensar que todo mundo tem que saber de economia, né? Não é só as pessoas que já se dedicaram a isso, mas impacta a todos. Então, eu fiz uma agendinha pequena de temas, assim, macro, que acho que são os que chamam a atenção, mas também micro. Uma coisa que me marcou foi essa questão, até o Haroldo comentou, de uma entrevista que eu respondi pelo Corecon São Paulo, que era assim, por que o dólar afeta a vida das pessoas, né? Então, eu vejo muito isso, as pessoas perguntando o que o dólar tem a ver com o meu bolso? Então, às vezes, não existe sei lá, um equívoco de pensar que a economia é algo muito complexo, é algo que eu não vou entender, ou que eu não se aplica à minha vida. Então, a gente quer disseminar isso. Por quê? Poxa, um exemplo muito forte que nós passamos, a pandemia, outro, a guerra, afeta o bolso de todo mundo. E rápido. Alguns temas do fórum, eu vejo que eles podem até ser mantidos como pauta permanente, né? Que é, por exemplo, o dólar. Porque no começo do mês, no final do mês passado, eu estava vendo uma palestra de um economista falando do dólar, e algumas coisas que ele falou lá já não se aplica, né? A gente está vendo aí uma retração. Então, a economia dinâmica, a gente precisa sempre estar falando disso. Então, a gente está de olho nisso, sob o comando aí do nosso querido conselheiro Haroldo e a equipe toda, para trazer para esse fórum questões importantes, questões atuais. E também destacar o papel do economista nas questões micro, como o presidente bem destacou, a experiência que eu tive numa empresa que estava em recuperação judicial, e a visão, né, que eu pude passar como economista e que outros colaboraram, todos com um trabalho de equipe, eu vi assim, tudo para definir o rumo da empresa, né? Para onde que ela vai. Então, é uma coisa muito importante a posição do economista em vários temas. E nós estamos também buscando palestrantes que possam agregar bastante nos nossos debates, e com certeza vamos encontrar. Um deles que eu vou antecipar é o tema Importantes Ferramentas para Decisão, Análise SWOT, OKR e outros. Nós convidamos um palestrante, né? O nome dele é Alfredo Passos, e assim, tenho certeza que, embora pareça algo mais voltado para a gestão, né? O que a gente pode dizer é o seguinte: toda ideia precisa de uma ferramenta para ela caminhar, seja de qualquer natureza. E muitas vezes
a solução não está em uma ciência, está em várias. Então, é muito legal essas ferramentas, eu acho que vai trazer um conhecimento, mesmo que superficial, assim, pelo tempo, mas são temas que depois vai instigar as pessoas a estudarem um pouco mais, complementar com algum curso, sua atividade, porque as coisas estão mudando, né? A famosa metodologia ágil, ela acelera os acontecimentos, né? Então, a ideia, eu acho que vai ficar uma pauta muito dinâmica, muito interessante, e tenho certeza que vamos ter um bom resultado. Maravilha. Eu queria só, muito rapidamente, pedir para que façam uso da palavra aqui, que estão conosco aqui, prestigiando a apresentação da comissão, o Carlinhos e o professor Solimeu. Carlinhos, posso começar com o professor Solimeu, rapidamente? Professor, só para dar um oi aqui e dizer que está conosco aqui, por favor. Cumprimento aí o trabalho que vocês já fizeram. Tenho colaborado pouco por uma série de razões, agora por uma mais objetiva, mas eu acho que esses temas todos elencados são muito importantes, e eu lembraria apenas um tema que eu tenho acompanhado muito, que é o passivo social deixado pela pandemia. É um tema, eu já escrevi alguma coisa sobre isso, que está muito ligado a essa questão da distribuição de renda e de tudo isso. Afeta a educação, afeta uma série de outros setores. Apenas essa contribuição do momento, e espero poder colaborar mais, Haroldo. Maravilha, Um professor. abraço. Só a sua presença e o seu nome assinando essa comissão aqui já é uma grande colaboração, mas a gente entende perfeitamente e espera a colaboração. Carlinhos, por favor, uso da palavra. Obrigado, boa noite a todos. Realmente o Haroldo está coordenando muito bem a situação, né, economia e debate, e esse ano teremos, né, como foi colocado aí, vários debates econômicos que vão engrandecer cada vez mais a sociedade, né. Referente ao que o Dr. Marcel comentou, eu sou coordenador também da comissão do Fórum de Responsabilidade Social. Nós, no dia 7, né, aproveitando, fazendo propaganda, dia 7 de abril, vamos fazer um debate com uma economista, que é a Marcela Vieira. Ela é economista da Caritas Nacional, lá em Brasília. A Caritas tem um trabalho a nível mundial, e ela vai falar sobre economia solidária, que é a especialidade dela, e, sem dúvida alguma, já vai enriquecer, né, o debate. E agora, voltando aqui para o fórum, né, de debates, e isso daí vai trazer para a nossa sociedade, trazer os economistas, né? É importante que os economistas participem, os economistas debatam, independente da cor partidária. Enfim, a gente vai estar trazendo vários nomes, alguns hoje eu não pude, aquele nome eu não pude confirmar, mas é o Dr. Luiz Dinesi, né, que o Marcel conhece, o Luiz Dinesi, e ele vai estar falando, acho que talvez na outra semana ou 13 ou 14 de abril, né? Ele já tocou, só precisa confirmar a data. Mas, enfim, são nomes que vão aparecer, vão surgindo, e cada vez mais a gente procura enriquecer o debate, e falar que o grupo sempre vai estar aberto para propostas, vai estar aberto para discussões, vai estar aberto para nomes que, eventualmente, vocês queiram sugerir. Isso daí, dentro da coordenação do Haroldo, da presidência do Pedro Afonso, o nosso conselho vai resgatar o conselho que era antes, um conselho de debate de ideias, né? Muito obrigado. Presidente Pedro, então, Valdir e demais colegas, Júlio, eu passo a palavra para vocês, agradeço demais a paciência em nos ouvir, e pode ter certeza, não vai faltar empenho para a gente trazer aqui os principais temas e os nomes que a gente conseguir alcançar para discutir, para que a gente possa aí contribuir com a nossa consciência econômica social. É isso. Obrigado.
Perfeito, conselheiro Haroldo. Agradeço muito a exposição também da conselheira Fernanda, também a fala do nosso conselheiro Carlos Eduardo Júnior. Muito bom, assim, tanto pelo Congresso Paulista de Economia como por meio do Fórum Economia em Debate, o Corecon cumpre uma de suas missões, que é justamente essa que o conselheiro Haroldo citou agora, né, de contribuir com o conhecimento econômico, com a sadia disseminação do bom conhecimento econômico. Então, nesse momento, eu pergunto se algum dos presentes tem alguma pergunta para os palestrantes, alguma sugestão, algum comentário a fazer sobre uma das exposições, para que a gente possa aprofundar algum aspecto do debate. Pelo sorriso, eu acho que o presidente Pedro Afonso tem alguma intervenção. Não, a gente fica contente. Você sabe aquela história de professor, quem é professor, eu não sou, né? Eu sou só de vez em quando, Valdir. A gente sabe o seguinte, quando o aluno não pergunta nada, a gente fica contente, porque o aluno entendeu tudo, né? Mas pode ser também que ele não tenha entendido nada, então ficou com vergonha de perguntar, né? Então a gente fica satisfeito quando há mas de qualquer forma, eu gostaria só de dizer, estou muito satisfeito com todo o trabalho de todas as comissões e todos os fóruns. Nós hoje temos 10 comissões e 6 fóruns, e explicando por que são 10 comissões e 6 fóruns. Poderiam ser todos comissões, só que na coordenação das comissões, por regimento, só podem atuar os conselheiros efetivos, como coordenadores de comissão. E os fóruns admitem conselheiros efetivos ou conselheiros suplentes ou economistas. Então, para que a gente tenha mais pessoas responsáveis para poder trabalhar, a gente resolveu fazer essa divisão de comissões e fóruns. Além do que o fórum ele está mais voltado para fora, ele está mais voltado para trazer contribuições da sociedade, para levar contribuições da sociedade. Enquanto que as comissões são um pouco mais próximas da realidade do próprio conselho, mesmo sendo comissões da mulher, comissões da paridade racial, etc., elas são mais voltadas para dentro. Então, só um esclarecimento, porque que de vez em quando é isso e não. E a gente vai ter a apresentação de todas as comissões e fóruns, que termina amanhã, né, dia 31. Então, a gente percebe o quê? Além do trabalho realizado, a sintonia que está havendo entre as comissões, o trabalho conjunto das comissões. Então, nós ajuntamos para realizar atividades. Ontem, por exemplo, reunimos o Fórum de Responsabilidade Social, com a Comissão de Educação, com a Comissão de Superação da Desigualdade, para trabalhar em cima do prêmio Paul Singer, que vai ser concedido aqui, as inscrições até o final do mês que vem. Reunimos a Comissão de Educação com a Comissão de Valorização Profissional para tratar do prêmio, do certame, né? Certame entre alunos de segundo grau, chamado Quero Ser Economista. E assim, essa soma de atividades, quer dizer, esse trabalho conjunto é que faz a realidade que eu acho que o economista quer. O economista não quer que uma pessoa só faça tudo, mas ele também não quer que cada um faça de um jeito e se percam recursos nessa situação, esforços e recursos. Então, eu estou muito satisfeito e digo que a o Fórum de Economia e Debate, que foi começado há 2 anos atrás, na verdade, né, ele está sendo também um paradigma para nós, porque ele foi o fórum que mais constantemente esteve em ação nesses 2 anos no Corecon. E assim nos ajuda também a entender a dinâmica que nós devemos ter. Tá? Obrigado. Excelente, presidente Pedro. Presidente, conselheiro Valdir, o senhor gostaria de fazer um questionamento, um comentário? Eu vi aqui o nome do senhor no chat. Eu queria dar os parabéns à comissão, ao Fórum de Economia e Debates, né? Parabenizar os componentes desse fórum e sob a coordenação do Haroldo pelos temas, né? Eu já vi vários temas aí que nós podemos debater no Congresso Paulista, entende? Quer dizer, acho parabéns aí pelos temas de vocês, né? Promover esses debates, né? Só vai enriquecer mesmo, é claro,
quando for tratado no nosso Congresso, né, só vai enriquecer, mas vai enriquecer aí a comissão e o Corecon, né? Esse é o nosso objetivo, entendeu? O Corecon aí a serviço dos economistas e da sociedade como um todo. Mas só isso, parabéns aí para a comissão, viu? Obrigado. Marcel, por gentileza. Não, a observação que queria fazer é sobre a data. Eu acho que é muito oportuno que se realize mesmo antes das eleições, para que a gente possa realmente oferecer subsídios. Então, acho que setembro é o limite, porque em outubro já estaremos praticamente às vésperas e dificilmente seremos ouvidos. Então, acredito que essa questão da data que está para ser submetida seja considerado o limite ao qual se pode considerar como viável que o Congresso cumpra uma das suas finalidades, que é contribuir aí com os novos governantes. É só isso, obrigado. Na verdade, o Fauzi colocou aqui um comentário no chat, eu vou ler aqui. Fauzi, se quiser também verbalizar mais alguma coisa depois de eu ler aqui no chat, pode ficar à vontade, tá? Ele colocou assim, que não falte disposição ao Corecon São Paulo para uma ampla divulgação sobre a aplicação prática dos conceitos econômicos para o aumento da produtividade em todas as atividades. Então, também é uma missão intrínseca ao Corecon, né, cuidar da qualidade dos serviços prestados pelos profissionais economistas. Então, muito relevante também esse ponto. Então, eu vou partir aqui para o encerramento da nossa live, ressaltando mais uma vez que amanhã acontece a nossa última live, né, também às 18 horas, aqui nesse mesmo canal, e que todas as lives que nós realizamos de comissões e fóruns temáticos nesse mês de março ficarão disponíveis na TV Economista até a próxima semana. Então, eu agradeço a participação de todos, desejo uma excelente noite e até amanhã.